Olá pessoal, tudo bem? Estão animados para que a gente começar o segundo bimestre? Temos que estar, né? Então vamos lá dar início ao nosso segundo bimestre na matéria de ciências. Nós vamos começar a unidade 2 do nosso livro. E nesse segundo bimestre a gente começa bem o assunto de química mesmo. A gente começa a estudar bem adentro o coração da química, né, que é o estudo do átomo. Então a gente vai nessa unidade 2 do livro de ciências, estudar aí todas as definições, né, sobre o átomo, que nada mais é do que a composição da matéria, né. Lá na unidade 1, a gente estudou as definições, né, do que é a matéria e as suas propriedades, né? E agora a gente vai estudar na unidade 2 do que é feita a matéria, né? Se a gente já aprendeu o que é a matéria, a gente já entendeu que a matéria, a gente pode definir a matéria, né, como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então agora a gente tem que entender do que é feita a matéria, né? E ainda na unidade 1, a gente falou um pouquinho, né, quando a gente estava vendo sobre os estados físicos, né, os diferentes estados físicos da matéria, a gente viu que para determinar, né, os três principais, né, estados físicos da matéria, a gente pode usar o modelo de partículas, né, que são aquelas esferas, né, aquelas bolinhas, né, o modelo das bolinhas, das partículas. E a gente pode, e eu até cheguei a comentar com vocês, né, que a gente poderia, né, comparar, né, aquelas partículas, né, com átomos, né, que nada mais são do que realmente a composição da matéria, né. Então a gente vai voltar naquela questão dos modelos, né, de partículas. Só que aqui a gente já vai entrar no tema 1, a gente já vai entrar para os modelos atômicos, né? Que são os modelos que são utilizados para a gente explicar aí a evolução das teorias, né? Pelo qual a gente aprendeu aí sobre a existência do átomo, tá? Bom, então, só abrir aqui nessas 2 páginas iniciais aqui da unidade 2, só para vocês verem aqui a introdução, né, da unidade 2, que nós vamos começar. Aqui não tem nada assim de tão importante, tá? É apenas assim a ilustração, né, da introdução da unidade. Tá falando aqui no cantinho do que é feito o ar atmosférico, isso é coisa que a gente viu lá no 6º ano, né? Aqui embaixo tem um textinho interessante do porquê estudar essa unidade. Isso é importante, é interessante dar uma lidinha. Porque aqui já comenta um pouquinho, né, do que é feita a matéria, né? Qual é a composição da matéria. Porque essa é uma dúvida que remonta aí desde a antiguidade, né? É uma coisa que já acompanha aí o ser humano, uma dúvida que acompanha o ser humano há muitos e muitos anos. E as primeiras definições a gente vai ver já no tema 1, que vem lá dos gregos, né, os famosos, né, os nossos amigos filósofos gregos, né. Tanto que a definição, a palavra átomo, foram eles que deram, tá, os gregos. Mas isso a gente vai ver agora, começando o tema 1, tá bom? Aqui na 2ª página da abertura da unidade, isso daqui também a gente já viu lá no 6º ano, para relembrar a composição do ar atmosférico, né? Isso a gente já viu também, relembrando, né? O ar atmosférico é composto muito mais da metade, né, de nitrogênio, 78%. Em segundo lugar vem o gás oxigênio, né, com quase 21%.
E aí vem os outros gases, né, onde estão aí o gás carbônico, os gases nobres, né, onde está, por exemplo, o gás argônio, e outros gases, né, como o vapor de água, por exemplo, tá? Só para ilustrar mesmo aí a abertura da unidade. Então, vamos lá, direto para o tema 1, primeiro tema, que é o que interessa já pra gente começar. Os modelos atômicos. Bom, só pra gente ter uma noção, para vocês terem uma ideia, né, da importância do que são as teorias e os modelos, né, do que a gente vai estudar. Entendam que a palavra teoria, pessoal, quando a gente escuta essa palavra, né, teoria, a gente não sabe se é uma verdade, né, se é uma verdade definitiva ou se é apenas uma explicação que não é aceita, né? Mas é interessante que vocês entendam, né, compreendam que uma teoria desenvolvida por um especialista, né, um cientista, por exemplo, uma teoria é um conjunto de leis, né, que foi estabelecida e que é aceita pela comunidade científica, tá? Então, qualquer teoria descrita aqui que nós vamos estudar, ela foi aceita pela comunidade científica, tá? Então, todas as teorias que a gente estuda, como, por exemplo, a teoria da relatividade, por exemplo, de Albert Einstein, é um conjunto de leis, né, que ele estabeleceu e que é aprovado pela comunidade científica, é aceita pela comunidade científica, tá? E é usado para explicar determinado assunto, tá? Então, todas as teorias que a gente vai falar aqui são aceitas pela comunidade científica, tá? Ao longo dos anos, elas foram se aperfeiçoando e sendo aceitas, né, pelos novos cientistas que foram surgindo. E tanto que os modelos atômicos, eles não são definitivos, né? O modelo atômico mais atual que se usa, né, hoje em dia, ele não é definitivo, porque a gente sabe que a ciência ela não é uma ciência parada, né? Não é uma ciência que acabou, que está parada no tempo, não, é uma ciência que evolui a cada dia, né? Principalmente com o avanço da tecnologia, né? Então, com o avanço da tecnologia, com o passar dos anos, a gente pode ter novas descobertas, né, e novas teorias também. Agora, os modelos a gente usa para quê? A gente usa para representar essas teorias, né? A gente usa para representar essas teorias e para a gente, assim, compreender de uma forma mais fácil, tá? Então, por isso que as teorias atômicas, elas são muito complexas, tá? Muito, muito complexas. Então, se usa os modelos atômicos justamente para quê? Para se tentar compreender de uma maneira um pouco mais fácil, né? Para auxiliar a compreensão, né? E a construção da teoria, tá? Então, é para se tornar, né, o modelo, né, que a gente chama, né, o modelo que se constrói, que a gente vai ver aqui os vários modelos, né, das teorias atômicas, construídas aí por alguns cientistas famosos, renomados, né, são modelos que foram construídos na tentativa justamente de facilitar a compreensão por nós, né, meros mortais, meros estudantes aí da ciência, né, e que não temos nem um pingo, né, da capacidade do que eles têm, né, que são realmente pessoas, assim, de uma capacidade gigantesca, tá? Bom, como eu havia falado antes, o questionamento, né,
do que constitui a matéria, né, do que é feito a matéria, isso é uma coisa que já se tem aí, né, dados, né, da Grécia Antiga, né, de mais de 2000 anos atrás, tá? Então, alguns filósofos gregos, né, já em experimentos assim muito simplesinhos, né, eles já pensavam, né, que tudo que existe era composto por algo extremamente pequeno, né, e que era indivisível, né, indestrutível, ao qual eles deram o nome de átomo, né? Então, átomo é uma palavra de origem grega, átomo é uma palavra de origem grega que significa indivisível, tá? Então, os primeiros filósofos gregos aí, eles acreditavam que toda a matéria era constituída por essas partículas, né, pequenas, extremamente pequenas, né, impossíveis de ver a olho nu, e que eram, assim, indestrutíveis, indivisíveis, tá, que era impossível ser divididas, tá, e que eles deram o nome de átomo. Então, átomo, própria palavra, significa indivisível, átomo indivisível, certo? Bom, desde então, muitos cientistas, né, passaram aí a desenvolver pesquisas, né, e tentar aí descobrir outras características, né, da matéria, né? Só que levou muito tempo, né, para se descobrir aí outras características da matéria. O primeiro modelo que foi construído, né, o primeiro modelo atômico, primeira teoria atômica, né, que a gente considera, foi de um químico-físico, né, inglês, chamado John Dalton. É um modelo considerado assim pioneiro, tá? Hoje a gente sabe que tem algumas coisas que realmente assim não está correto, né, no modelo dele, mas representou um avanço muito grande, tá, no modelo atômico criado, né, por Dalton, tá? Então, assim, é um modelo revolucionário, tá? Apesar da gente já conhecer que tem um erro muito grande, né, no modelo dele, mas é um modelo revolucionário porque foi o primeiro, tá? Então, dos modelos atômicos, a gente considera o modelo de John Dalton o primeiro. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que os modelos atômicos a gente conhece pelos nomes dos criadores, tá? Então, os principais a gente vai ver aqui nesse livro, nesse tema, são 4 modelos principais, tá? Que são os modelos de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Que foi o último, né? O que é o aceito até hoje, tá? E eles são conhecidos também por alguns apelidos, tá? Que eu vou comentar com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo modelo atômico de Dalton. Bom, então o que Dalton acreditava? Para o Dalton, a matéria ela seria formada por substâncias, né? E todas essas substâncias seriam compostas por átomos. Átomos que já era aceito, né, pela comunidade científica, tá? Lembrando que nunca ninguém tinha visto um átomo, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque nessa época, olha, ele John Dalton nasceu em 1766 e morreu em 1844. Essa teoria dele ele propôs em 1808. Então, nessa época, nem existia um microscópio, tá? Então, assim, era aceita, né, a teoria do átomo, né, desde lá dos filósofos gregos, só que era aceita, assim, sem comprovação científica nenhuma, tá?
Então, para Dalton, a matéria era composta, né, por substâncias que eram compostas de átomos, e para Dalton, o átomo eram partículas, né, eram esferas, eram bolinhas, né, esferas maciças, tá, maciças, inteiriças e indivisíveis, tá, indestrutíveis, assim como os gregos acreditavam, assim como os filósofos gregos acreditavam. Tá? Então, no modelo de Dalton, o átomo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? É um modelo que, como apelido, né? O modelo atômico de Dalton é conhecido por apelido como o modelo da bola de bilhar. A bola de bilhar é aquela bola inteiriça, né? Maciça, né? Pesadinha, né? E aquela esfera redondinha, então aquilo seria o átomo de Dalton, tá? Aquela bola, aquele tipo de bola seria o átomo de Dalton. E aí, no modelo de Dalton, para cada elemento químico, porque ele foi assim um grande, por isso que a gente considera o Dalton um grande revolucionário. Por quê? Porque ele considera que cada átomo, né, cada conjunto de átomo constituiria um elemento químico diferente, tá? Então, ele propôs modelos, olha, ele propôs símbolos de elementos químicos, né, diferentes, de símbolos diferentes para cada elemento químico diferente, mas todos sempre no formato que ele acreditava que era o átomo dele, né? Então, para o átomo de oxigênio, por exemplo, ele acreditava que era assim, um átomo, né, uma esfera maciça, né, mas assim, nesse formato, né, ele desenvolveu esse símbolo. O hidrogênio, ele desenvolveu esse sim também, uma esfera, olha, para o átomo de hidrogênio. Para o átomo de carbono, ele desenvolveu esse símbolo também, uma esfera maciça, olha. Para o átomo de nitrogênio, ele também uma esfera maciça, olha, mas um outro símbolo, tá? Então, o Dalton, ele propôs símbolos diferentes, né, na forma de desenhos, né, para distingui-los, tá? Então, Dalton foi revolucionário nesse ponto, tá? O modelo de Dalton. Porém, esse modelo do Dalton, ele foi aceito assim por muitos anos, tá? Por quase 100 anos foi aceito o modelo atômico de Dalton, tá? Porém, com o avanço dos estudos, né, se descobriu que o átomo ele tinha algumas características, né, que o Dalton ele não tinha estudado isso, né? Ele não se atentou nesse estudo, nessa particularidade do átomo, né, e que todos os átomos apresentam, que é a parte elétrica do átomo. E isso foi o que o Thomson fez, quase 100 anos depois, tá? Então, a teoria do Dalton foi proposta em 1808. O modelo atômico de Thomson, ele propôs em 1897, ou seja, pouco menos de 100 anos depois, tá? O J.J. Thomson, né, físico inglês, né, chamado Joseph John Thomson, conhecido como J.J. Thomson. Esse físico inglês, ele teve uma contribuição, assim, muito também significativa, né, pro avanço, né, dos modelos atômicos, tá? Por quê? Porque o Thomson, ele, através de estudos com um aparelho, né, um pouquinho mais avançado, né, um aparelho chamado tubo de raios catódicos, tá? Esse aparelho, ele conseguia estudar as descargas elétricas, tá? Então, com isso, ele percebeu que a matéria, ela tinha uma natureza elétrica, tá? Então, ele passou a estudar
que, na verdade, o átomo, ele não era realmente indestrutível, ele não era indivisível, tá? Então, essa teoria do Dalton, né, aquela primeira teoria do Dalton, de que um átomo era uma esfera maciça e indivisível, indestrutível, essa teoria já foi colocada por água abaixo, com esses estudos a partir, né, das descargas elétricas conseguidas pelos estudos aqui do Thomson, tá? Então, com os estudos aqui do Thomson, ele descobriu que, na verdade, um átomo, apesar do seu nome indicar que ele é uma partícula indivisível, ele não é indivisível, tá? Ele não é uma partícula indivisível. Na verdade, o átomo, para o Thomson, ele definiu como uma partícula, né? Um átomo seria uma partícula única, mas cheia de, deixa eu chegar mais para cá para vocês verem o esquema, cheia de cargas positivas. Então, essa esfera vermelha seria o átomo, carregada por partículas positivas, carregada por cargas positivas, tá? E também formada por uma esfera de cargas negativas, tá? Então, para o modelo de Thomson, o átomo seria uma única partícula de carga, cheinho de carga positiva, com partículas, né, que seriam os elétrons. Então, o Thomson, ele contribuiu bastante aqui nesse modelo, porque foi o Thomson que, através dos seus estudos, descobriu e nominou, foi ele que deu o nome às partículas de carga negativa, né, que estavam presentes no elétron, no átomo, que são os elétrons, tá? Então, foi ele que deu o nome elétron às partículas de carga negativa, tá? E a esfera de carga positiva seria o átomo em si, o átomo de uma maneira geral, tá? Então, o átomo seria uma partícula positiva e cheia de elétrons de carga negativa. Então, o modelo de Thomson diz isso, tá? O modelo atômico de Thomson diz exatamente isso, que o modelo de Dalton, né, estaria equivocado, não errado. Eu não digo errado porque os cientistas eles não consideram assim uma teoria antiga como errada, tá? Eles apenas assim consertam algum equívoco, né? Então, ele considera o modelo de Dalton apenas um equívoco, né, na questão do átomo ser uma partícula indivisível, que ele não considera indivisível, tá? Então, para o Thomson, não é uma partícula indivisível, o átomo não é uma partícula indivisível, tá? Então, o átomo não seria mais uma partícula única e indivisível, e sim seria uma esfera formada de carga positiva com os elétrons, que são de carga negativa, tá? Nessa parte aqui do modelo de Thomson, o modelo atômico de Thomson também é conhecido por um apelido, né? O apelido é o modelo pudim de passas, né? Porque o modelo atômico aqui lembra um pudim de passas, né? Porque a estrutura do átomo aqui, o vermelho, aqui a esfera vermelha seria o pudim, né? E os elétrons aqui seriam as passas, né? Que ficariam aqui na massa, né, do pudim. Tá? Então, seria aí o modelo pudim de passas, né? Ficou conhecido como modelo do pudim de passas.
Mas o modelo atômico de Thomson, ele foi importante porque foi o primeiro a considerar a eletricidade, né? Foi o primeiro a considerar a natureza elétrica, né, do átomo, tá? Então, a principal contribuição aqui do modelo atômico de Thomson foi a carga elétrica, né, que os átomos carregam. E isso continuou com os próximos modelos, né? O modelo de Rutherford, que é o terceiro modelo, e o último modelo, que é o de Rutherford-Bohr, que é o modelo mais aceito, que eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom?